Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos aqui em Florianópolis para uma temporada da Bucomaxilo. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele tem a sua formação, a sua graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem a sua residência, mestrado e doutorado pela PUC de Porto Alegre. Há quase 30 anos, né, dentro da odontologia e dentro da especialidade, ele é considerado um cirurgião raiz, já está há mais de 20 anos, 25 anos. Eu estou falando do professor doutor Eduardo Melder. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da Bucocast. Já que você não foi até São Paulo, nós viemos até você para a gente fazer esse episódio. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Ismael, pelo convite. Vamos aproveitar então falar um pouco da Bucomaxilo. Falar um pouquinho da Bucomaxilo, falar um pouquinho da sua história, que com certeza mudou muita coisa dentro da Bucomaxilo, né, da sua formação para cá. Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer um agradecimento especial à TrierMed, né, que nos proporcionou a oportunidade de estarmos aqui em Santa Catarina e poder falar um pouquinho da especialidade, do que acontece, né, nessa região. Então, nosso agradecimento aí ao Gilvan Schmidt. Professor, posso chamar de professor? Pode? Tranquilamente, porque eu sei que Tranquilamente. você é formador de aluno. Eu queria conhecer um pouquinho da sua história. A Bucomaxilo normalmente sempre tem alguém, né, como referência. Quem que te impulsionou aí para a Bucomaxilo? Porque pensa na odontologia, tem várias áreas, né? A Bucomaxilo, para você pensar na Bucomaxilo, tem que ter alguma indicação ali para pensar numa área que talvez diria que é uma outra. Não sei se daria para colocar dentro da odontologia, teria que ter um, né? A bucomaxilar está um pouquinho fora, ela atua diferente. Eu queria que você falasse da sua formação. Bom, eu queria realmente odontologia, né? Foi a minha escolha fazer odontologia. Quando eu entrei na odontologia, a gente começa a procurar áreas, né, com maior afinidade. E apareceu a Bucomaxilo, né, como algo meio distante ainda Isso em que no ano? início. Isso em 92, né, quando eu passei no vestibular. Aí na quarta fase da faculdade, eu já consegui um estágio, né, no hospital universitário para conhecer um pouco melhor a área da bucomaxilo. E os desafios no tratamento dos pacientes, eles realmente me impressionaram, né, a complexidade e a possibilidade de você atuar e fazer uma diferença, né, no tratamento desses pacientes. Então, aquilo ali acho que foi a semente, né? Acho que o desafio e a complexidade, aquilo ali realmente aguçou meu instinto, digamos, e acho que foi ali que a bucomaxilo me cativou, né? E vendo os resultados também, né? O agradecimento dos pacientes em casos complexos. Dentro da bucomaxilo, quais são as áreas que você atua? O que que você faz hoje dentro da bucomaxilo, cara? Olha, eu faço praticamente todas as áreas da bucomaxilo, só não faço artroscopia de ATM, mas fora Por isso, escolha. é por escolha e por histórico também, né? Oportunidades. Mas desde a implantodontia, que foi uma área que eu cresci muito, dei muita aula de implante, que não é a área direta do bucomaxilo, né? Mas Mas eu está muito acabei. ligado, né? Tá linkado, mas eu acabei dando aula para mais de 29 turmas. A gente tem cursos internacionais para implantodontistas, né? Parte de implantes cigomáticos, mas eu atuo no trauma, né, 17 anos, hospital de trauma, cirurgia ortognática, prótese de articulação, consultório, que é o nosso dia a dia, né, então, cirurgia de siso, cirurgia dentoalveolar, e a minha prática, às vezes eu até brinco, né, se eu fosse fazer só uma área da bucomaxilo, que eu sei que tem alguns colegas que fazem, área específica, ortognática, eu acho que eu ia passar fome em alguns períodos da minha vida, porque a minha prática ela é muito variada. Tem no consultório privado, às vezes tem meses que é muita patologia, aí daqui a pouco entra uma fratura, daí regular, mais ortognática. Tem meses que entra reabilitações grandes de implante, daí fica 6 meses, e aí vai mudando. Isso é legal, porque tu Sim, vai sim. crescendo, né, nas várias áreas. Faz zigomático lá ou não? Sim, fazemos zigomáticos, né? Hoje, na verdade, a gente tenta fazer o mínimo possível zigomático, né? Depois de décadas acompanhando os zigomáticos, a gente vê que talvez é mais previsível um pouco algumas técnicas como pterigóide, transsinusal, transnasal também, que foi desenvolvida aqui em Florianópolis, né?
A gente participou junto com o Dr. Vandelli no desenvolvimento dessa técnica. Então, são técnicas um pouco mais simples, que acho que a longo prazo vão dar menos complicações. Hoje, o zigomático é uma cirurgia, considerada uma cirurgia grande, né? Fazer os implantes zigomáticos. A curva também é bem acentuada para esse tipo de procedimento, mas é uma controvérsia bem assim acentuada, né, com relação à indicação dos implantes zigomáticos, né? Eu não vejo assim controvérsia, né? Alguns colegas que eu perguntei da bucomaxilo que tiveram por aqui, faz implante zigomático? O cara falou, eu só tiro. Então, assim, eu tive vários colegas. Aí, um professor de Campinas que faz implante zigomático, ele fala assim, mas as pessoas não fazem porque não sabe fazer. Assim, demanda uma curva acentuada para fazer esses implantes também, né? Assim, o zigomático ele começou com uma técnica, né? E as técnicas foram evoluindo. Então, se eu falar do implante zigomático que era feito há 20 anos atrás, que a gente fazia, mudou muita coisa. Que não era técnica exteriorizada que fala, né? Isso, tinha técnicas padrões, né? Hoje a gente faz uma técnica baseada na anatomia do paciente. Então, não sou eu que escolho a técnica, é a anatomia do meu paciente, as Caracas. necessidades. E assim, o que é um tratamento de sucesso? É paciente satisfeito. Se eu fizer implante zigomático e ele durar por 20 anos com pouca manutenção, meu paciente está satisfeito, deu certo. Se um outro colega optar por fazer outra técnica e o paciente ficar satisfeito, deu certo também. E é sucesso. Então, assim, cada um tem habilidades, tem uma formação, e às vezes na minha mão funciona de um jeito, na mão do outro colega funciona de outro. Agora, quando você. E eu estou vivendo cada vez mais isso, né? Eu estou sempre trabalhando no mesmo lugar, e aí os meus pacientes começam a voltar. E aí você tem que refazer trabalho que às vezes você fez com a técnica antiga. Então, uma coisa é sucesso em 5 anos, Outra coisa é 10, 20. agora 15, 20, 25. Então, acho que o implante zigomático ele vai passar por esta fase daqui a 20 anos, 25 anos, e nós vamos ter que fazer um balanceamento, né? O que é, qual que é o mais indicado, né? E às vezes o imediatismo também, ele não é o nosso amigo, né? Então, eu quero fazer uma carga imediata, quero devolver função rápido para um paciente que está há anos sem mastigar. Então, será que se eu demorar um pouco mais, uns 6 meses a mais, se eu estou fazendo uma reabilitação para durar 25, 30 anos? Né? Então, o zigomático no paciente de 70 anos, 80 anos é uma coisa, o zigomático no paciente de 50 anos é diferente. Né? Então, eu acho que nós temos bastante ainda a aprender A e técnica on-for desenvolver. é essa técnica? Essa técnica é nova? A on-for, a técnica. All on four, não, na verdade o all on four é a instalação de apenas 4 implantes, Sim. né, para simplificar o protocolo, né. O problema do all on four é que você precisa um mínimo de 4 implantes. E como eu falei, e daqui a 5, 10, 15 anos, se eu perder um implante, eu perdi a reabilitação. Então, quem já trabalha há mais tempo, em alguns casos dá para Seis. fazer, mas em alguns casos você coloca um implante a Ou mais, mais. porque você sabe que a longo prazo talvez aquilo ali vai te ajudar. Quem fala isso é os caras que estão pelo menos há 30 anos dentro da implantodontia, viu? Ah, é? É, os caras mais velhos, que já sabem que lá na frente pode ter a perda do implante, enfim. Uma coisa que eu acho bem interessante em todas as áreas da bucomaxila e da odontologia, que eu acho que o profissional ele tem que ter, estudar um pouco de filosofia, tem que ter alguns conhecimentos fora da área, mas assim, não dá para ter religião. E eu vejo muita Sim, religião. sim. Então, assim, você estava falando do zigomático, mas tem várias técnicas. Às vezes o profissional se apaixona por uma técnica e começa a defender aquilo ali. Fora, às vezes, da prática clínica, ele está vendo que não está aquilo, ou se a evidência científica não está indo naquilo e continua defendendo, né? A gente acredita no que a gente faz, a gente oferece para o paciente o que realmente você acredita que vai dar mais certo. Mas às vezes o que a gente acredita não é o que a ciência e a experiência mostra a longo prazo. Então acho que a gente tem que ter uma autocrítica de mudar de opinião, de sempre reavaliar o que, que você está fazendo, né? E não ter religião, né? Não defender técnicas em qualquer área, né? A todo custo. Eu acho que é ciência, você quer o melhor para o teu paciente, e aí tem que ver qual técnica vai se adequar melhor àquele paciente também, né? Então eu vou jogar uma batata quente pra você que eu sei que é super tranquilo de você responder.
Hoje nós temos os alunos do imediatismo, é o que eles veem na rede social, o que está dando certo, e eu vou fazer também, né? Aquilo que você está falando de você, essa questão da religião, você abraçar aquela técnica e você não abrir mais a mente para o que está acontecendo em volta. No congresso do ano passado, do Ortog, o tema foi é, experiências clínicas versus a questão científica, né? Você já tem, né, algumas décadas dentro da especialidade. Como você, como você, como você tomar a decisão quando você tem, por exemplo, a parte científica, mas a prática, né, muitas das vezes ela é um pouco controversa. Um exemplo claro é da cirurgia ortognática minimamente invasiva. A gente tem a técnica, só que eu tenho vários colegas que vêm aqui e digam, olha, isso não dá certo, como que faz isso, como que faz aquilo? Como que você avalia esse ponto e qual é o caminho? Eu sei que não é fácil você responder isso, né, mas por onde você... Qual é o caminho mais prático para você não ficar aí de repente perdido nessa situação? Bom, aí eu acho que a experiência clínica, ela é soberana e ela tem que andar junto com a evidência científica. Evidência científica é o que vai me dar as bases, as ideias, o que eu vou estudar, é o que mais dá certo, né, para aprender com os erros dos outros, né, os que as pesquisas mostram, para eu poder aplicar isso no meu paciente. E quando eu vou tratar o meu paciente, eu tenho que fazer de tudo para que aquele procedimento cirúrgico, que aquele tratamento dê certo. E como eu falei lá no início, né, é um desafio um tratamento na cirurgia bucomaxilofacial. Eu, às vezes, falo, né, brinco que a cirurgia ela tem tudo para dar errado. Ela tem tudo para dar errado. Acontece um monte de coisas relacionadas à logística, centro cirúrgico, a material, software. Existe uma N fatores que podem dar errado numa cirurgia. E você, como cirurgião, você tem que planejar, antecipar tudo e chegar o mais preparado possível naquela cirurgia. E conseguir ter a inteligência mesmo, assim, de aplicar na clínica o que é melhor para aquele paciente. Porque tem um tratamento que pode ser perfeito na evidência científica, que dá certo, e eu já fiz. Mas se eu aplicar naquele meu paciente ali, vai dar errado. E aí, às vezes, eu tenho uma situação que eu olho, tipo, pô, mas nesse cara tem esse fator que não vai dar certo se eu Que fizer na isso. evidência científica ninguém falou disso. Não, mas às vezes tem evidência científica do outro lado. E aí eu tenho que ter lido muito. Pá, mas tem essa outra opção que também funciona, né? E você tem que fazer de tudo, comportamento do paciente, clínica, teus funcionários, para tentar quebrar todos aqueles fatores que tentam fazer a tua cirurgia, teu tratamento dar errado. Tem casos que é mais simples, são mais padrões, e tem casos que você faz de tudo e sempre tem alguma coisinha, né? Que dá errado e faz parte. Aí você tem que fazer um desvio, né? E se você é honesto para o paciente, ele percebe que você está fazendo realmente o melhor para ele, o paciente aceita o desvio para você conseguir chegar no final do caminho num resultado que seja satisfatório. Tem uma paixão aí dentre essas áreas que você milita na bucomaxilo, a ortognática, o trauma, tem alguma área que Olha, mexe mais contigo ou não? Você olha, eu gosto realmente de todos o trauma, né? O trauma ele é uma escola, né? E os pacientes são complexos, né? Eu gosto muito também da parte sistêmica do paciente, a interação com a medicina, né? Eu cheguei a fazer alguns anos de faculdade de medicina, então aumentei um pouco os conhecimentos nessa parte mais sistêmica. Então tem muitos colegas médicos que eles vão ajudar e a gente tem que entender toda a parte sistêmica do paciente junto com a grande cirurgia, o que que você está fazendo, qual o teu papel dentro daquela equipe, o que que você faz para conseguir entregar o resultado. Na ortognática também, mas eu acho que assim, toda área tem um desafio, eu acho que eu gosto de desafio, né? O bucomaxilo, em geral, vários. Eu fiz Ironmans, é, a gente gosta disso aí, o cirurgião acho que tem esse perfil, gosta de sempre estar se se superando. superando. E aí na profissão, acho que a gente joga isso para tentar ajudar os nossos pacientes e dar o melhor.
A gente tem aqui dentro do nosso canal da Bucocast, que nos acompanha pelo canal no YouTube, a gente tem muitos alunos e residentes. Eu queria que você falasse dos desafios comparado da cirurgia ortognática e do paciente de trauma, que são situações bem diferentes e que você lida com os dois, porque a gente tem a ortognática, que é a exigência de um paciente que chega lá para melhorar a sua questão de função estética, e você tem, muitas das vezes, um paciente que chega, né, um trauma gigante para você. Quais são? São duas escolas diferentes. Eu queria que você fizesse uma comparação, obviamente, né, de uma forma para que esse aluno entenda o desafio desse paciente e o desafio desse paciente, professor. É, bom, o perfil psicológico do paciente ele é diferente, mas assim, eu tento meio que unificar. Tá? É uma abordagem um pouquinho diferente. Às vezes eu me questiono porque na ortognática é uma cirurgia eletiva. Então eu escolho a hora, o local e a razão para eu fazer isso. Então não tem desculpa para nenhum fator, né, que não esteja perfeito. Então, o paciente faz um bom preparo ortodôntico, você faz um bom preparo pré-operatório, faz as consultas, são 3 consultas pelo menos, né, com o cirurgião, com o anestesista, para não deixar passar nada. Então, é uma cirurgia eletiva, extremamente planejada, você mostra isso para o paciente e aí você vai para o centro cirúrgico. A tua responsabilidade ali, a gente costuma dizer que ela é muito maior. Você pega um paciente, um pai de família, saudável, uma mãe, né? E você vai ter que levar para o centro cirúrgico, a responsabilidade é sua. O comando é teu, a responsabilidade é tua. Melhorar a vida desse paciente, né? E tem que melhorar, né? Quer dizer, nós temos que fazer a melhor cirurgia possível. Não sei se isso realmente vai melhorar, porque tem pacientes que não gostam do resultado da ortognática. Temos pacientes que já pediram para desfazer, né, o resultado da ortognática. Então, a gente tem uma obrigação, às vezes, de meios ou de identificar esse paciente. Quando a gente vai para o trauma, é uma situação de urgência, às vezes emergência, que tem risco de vida, mas a maioria dos casos é urgência. Então, nós temos que fazer o melhor possível, né? Porém, eu acho que é importante no trauma, hoje, com o conhecimento que a gente tem, nós temos tomografia, nós temos uma série de exames e conhecimento para tratar o paciente de trauma quase como um paciente de ortognática. Para entregar um resultado tão bom quanto da ortognática, por que eu não planejo tão bem um trauma quanto uma ortognática? Eu posso ir no software e planejar e reduzir todas as minhas fraturas no software. Isso é o conceito de cirurgia minimamente invasiva. Você não precisa, como o Hugo Wegeser falava, ninguém opera o que não vê. Hoje a gente continua obedecendo ele, só que a gente vê através dos softwares, né, do planejamento prévio. Então, no trauma, eu acho que a gente ainda tem uma margem para evoluir, né? Eu não gosto do conceito do trauma. Bom, o cara está quebrado todo, então o que a gente conseguir fazer, tá bom. Às vezes é isso, eu não consigo numa cirurgia de trauma devolver 100% o que o paciente era antes, né? Mas eu tenho que tentar e me aproximar ao máximo disso. Hoje a gente já melhorou um pouco o manejo dos tecidos moles no trauma. Antes a gente se preocupava muito, e ainda com a redução anatômica perfeita das fraturas, mas hoje a gente tem que pensar em ressuspensão de tecido mole, tem que pensar em pós-operatório, né? Isso é estética ou não, doutor? Essa questão de você pensar nessa. Sim, isso é estética. É estética, né? Isso é estética. Dá o melhor para o paciente, a humanização, né? Isso, e o paciente de trauma, ele quer estética também, Sim. né? Os pacientes de sequela de trauma, lá em 99, 2000, eu iniciei, né, a minha tese de doutorado, era um projeto na época para descobrir como se fazia um protótipo físico. A gente leu um artigo e não tinha ainda nenhum protocolo de como fazer o biomodelo, né, físico. Então, a minha tese de doutorado foi a primeira do Brasil, né, a pegar desde a tomografia computadorizada, fazer os protótipos, operar os protótipos e operar os pacientes. Eu operei 8 pacientes na minha tese de doutorado. E eram pacientes com sequelas graves de trauma de face. E às vezes você fazia a cirurgia e olhava o resultado final, pô, melhorou, mas não ficou legal, não gostei.
Aí quando voltava o paciente, aquela pequena melhora que você via para o paciente tinha mudado completamente a vida dele. Então, nos pacientes de traumas, de sequela de trauma, uma melhora pequena, eles já valorizam muito. Então, na vida desse paciente, a diferença é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que buscar no trauma, né, realmente dar o nosso máximo. Nós temos condições, acho que a Bucomaxilo cresceu muito de técnica nos últimos anos, a gente compreende mais e cada vez acho que a gente consegue entregar melhor. Então, acho que eu busco um pouco assim, puxar um pouco o resultado que a gente busca, a previsibilidade da ortognática também para o trauma. Eu acho que isso, a cirurgia do trauma, apesar de ser no SUS, o SUS está melhorando cada vez mais, né? Então acho que a gente vai conseguir entregar resultados ótimos para os dois tipos de Há pacientes. quantos anos você atua dentro do hospital? Trauma, De parte SUS? trauma, bom, do Hospital Regional de São José, há 17 anos. Mas antes, Hospital Florianópolis e a minha residência no Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Então, eu acho que 25 anos, pelo menos, em hospital de trauma. Sempre foi minha cirurgias Gosta? grandes, né? Gosta? Gosto, Gosta. gosto. Tem gente fugindo desse, né, desse mundo, porque diz que é bem complexo, né? Você trabalhar tá dentro de um hospital grande e é bem cansativo, né? O cirurgião hoje, você é raiz, mas o cirurgião que vem hoje, ele quer aprender a fazer cirurgia ortognática, quer ir pro hospital, fazer a cirurgia dele e voltar a fazer atendimento de consultório. E o hospital é aquela pauleira, Eu falei, eu vou me aposentar no hospital de trauma. você gosta. Primeiro, acho que vou me aposentar da clínica privada e ir no hospital de trauma, com os residentes, com a equipe de bucomaxilo, com a equipe das especialidades hospitalares, a dinâmica com os médicos, com as residências lá, realmente, eu acho que é mais interessante. Eu gosto realmente dessa Como parte que do você trauma. vê a nossa especialidade hoje dentro inserida junto com as demais especialidades, principalmente da área médica, né? A bucomaxilo no passado, a gente tem alguns colegas que já passaram por aqui que tinha muita dificuldade com anestesistas, várias histórias já foram contadas aqui de a bucomaxilo não tinha centro cirúrgico, tipo assim, a bucomaxilo era meio que deixada de lado, não tinha preferência. Então, assim, a gente já ouviu várias histórias. Você, como já está há muitos anos, como que você vê o nosso crescimento dentro dos hospitais e a importância que tem a bucomaxilo junto com as demais especialidades? Bom, o papel da bucomaxilo, né, Antes de você responder, você chegou a pegar essa fase onde a bucomaxilo ela não tinha esse poder que tem hoje ou não? já vou te responder Tá isso aí, bom, né? vamos lá. Assim, a bucomaxilo, ela acaba sendo o elo entre a medicina e a odontologia, né? Nós estamos ali no meio. Tem um cirurgião, meu Deus, esqueci o nome, inglês famoso, que ele fez cirurgia bucomaxilo, cirurgia plástica, otorrino, ele tinha todas as especialidades. Mas ele falava que se dentro do hospital eles precisassem de um médico, eles chamavam cabeça e pescoço, cirurgião plástico, otorrino. E ele era os três. Ele disse, mas o que eu faço a diferença é porque eu sou dentista dentro do hospital. Então, toda uma área de conhecimento, uma forma de abordagem que a odontologia leva para o hospital faz a diferença. Né? Então, realmente, a bucomaxilo, em alguns países a formação é médica, a maioria é odontológica, mas nós ficamos ali no meio, né? Como eu te falei, eu fiz 4 anos de medicina, fiz a bucomaxilo e acabo transitando super bem. Com relação a não ter centro cirúrgico, a bucomaxilo, eu não passei por essa realidade Que existiu no passado. que existiu, acho que mais para a região de São Paulo, né? Sim. Então a minha formação ela foi em Porto Alegre e é uma das escolas mais antigas de bucomaxilo do país. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu peguei o táxi em 99, falei que eu ia fazer bucomaxilo, o taxista sabia o que era bucomaxilo tranquilamente, discorria normal, era uma especialidade que ele conhecia, todo mundo conhece na cidade de Porto Alegre. Então a bucomaxilo lá já era bem estabelecida. Né? Aqui, quando eu vim para Florianópolis, para Santa Catarina, também quase não tive problema nenhum, né? Algumas questões pontuais. Eu escutava o pessoal de São Paulo falando, né? Mas não vivi essa realidade, né? Posso te dizer isso. E cada vez mais, quando a gente foi demonstrando a nossa papel, a nossa atuação e dentro do hospital, né?
cada vez mais eu tenho colaboração e apoio da maioria dos médicos, né? Então, o que que eu acho importante, que eu faço isso há alguns anos? A bucomaxila ela é mais uma especialidade. Ela é mais uma especialidade médica ou mais uma especialidade odontológica, mas ela é apenas mais uma especialidade. E às vezes, assim, o bucomaxilo tem que se posicionar como uma especialidade médico ou odontológica. Ele é um especialista que vai tratar o paciente dentro da sua área de atuação, né? Eu brinco que nós somos os ortopedistas da face. Sim, Basicamente isso, sim. né? Então a gente vai ter que trabalhar como ortopedista. Trabalha, né? O paciente tem algum problema sistêmico, chama a clínica médica, tem um trauma crânioencefálico, chama neurocirurgião. Então, assim, eu acho que a bucomaxilo hoje, ao menos aqui em Santa Catarina, está bem estabelecido, né? E pela nossa competência, pela nossa história, pelo diferencial que a gente faz no tratamento dos pacientes, acho que cada vez mais a gente está sendo bem respeitado e prestigiado, digamos, dentro dos hospitais. Essa é a minha realidade. Eu sei que tem alguns colegas que não vivem, né, essa realidade, né, que tem a questão do mercado, né, tudo Sim, é normal, dinheiro, né, normal, normal, região. então, às vezes, eles Cada sofrem um região pouco com isso. é um pouco diferente. Quando você teve lá no Rio Grande do Sul, professora Ida, você passou por você teve essa professora na sua. Não, não, a Ela é professora de Edla, ela era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade né, Federal. e eu fiz na PUC do Rio Grande do Você Sul, fez que na era a PUC. outra escola, né, então lá eu tinha o professor Clayton, professor Gilson, né, professora Marília, então era um outro É grupo, um né. outro grupo de cirurgia. Que quando se Isso. fala Rio Grande do Sul, eu lembro desse nome, dessa professora, que a gente tem vontade de fazer um podcast com ela, porque ela disse que ela já está bem senhorinha e ela tem uma história dentro da bucomaxilo. Com certeza. É, professor, eu queria que você falasse um pouquinho, vamos falar um pouquinho da cirurgia ortognática, que eu sei que é uma área que você atua, você é especialista dentro dessa área. O que levou você a se especializar na cirurgia ortognática? Porque você tem uma escola do trauma, está dentro de hospital, e a cirurgia ortognática, aquilo que a gente estava falando, é um paciente totalmente diferente. O que levou você a se tornar um especialista em cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática, ela, na residência full scope, né, que quem faz a residência em bucomaxilo, ela tá junto com o trauma. Então, você aprende a fazer trauma e aprende a fazer cirurgia ortognática. Então, desde lá dos primeiros anos, a gente já tinha os nossos pacientes de cirurgia ortognática, que são os pacientes com deformidades faciais, né? E como você vai crescendo no trauma, você também vai fazendo congressos, você vai atualizando a tua prática, vai estudando e vai operando e ganhando experiência. Então, a cirurgia ortognática é a menina dos olhos, né, da bucomaxilo. Na nossa época já era assim, né? Todo mundo queria fazer o trauma para aprender, né? Mas a cirurgia ortognática, o desafio da cirurgia ortognática, a complexidade e o desenvolvimento agora tecnológico também foi nos proporcionando cada vez você ir crescendo mais. Então, acho que eu cresci na cirurgia ortognática junto com as outras áreas, né? Mas a cirurgia ortognática em si, a responsabilidade, a gente sente um pouco mais o peso, né, de entregar um resultado. Então, demanda bastante, mas é o que a gente gosta, né? Então, a cirurgia ortognática acho que é meio natural, a maioria dos bucomaxilos tem esse encanto pela cirurgia ortognática. E daí, se você gosta do que você faz, você vai crescendo. Quando você começou, as primeiras cirurgias ortognáticas que você participou eram aquelas cirurgias longas ou você já pegou uma fase da cirurgia de 3 horas, 3 horas e meia? Porque dizem que tinha cirurgia de 8 horas antigamente. Qual que foi a sua experiência logo no início, assim, com relação a isso? Olha, as primeiras cirurgias ortognáticas que eu participei eram feitas principalmente por residentes. Então, realmente o Demorava. tempo cirúrgico era 5 horas, 6 horas, né? 4 horas, algumas, mas era um tempo um pouco maior, né? Hoje a gente consegue, com algumas evoluções técnicas, né, e experiência, diminuir um pouco o tempo cirúrgico. Mas o tempo cirúrgico, ele não quer dizer se tu é um bom cirurgião ou não, né? Eu vejo isso hoje, você está falando de 3 horas, mas em conversas, não, 2 horas eu faço uma ortognática, é tranquilo, rotina, a gente faz. Pô, tem casos que você vai fazer em 2 horas e meia, tem outro caso que você vai levar 4 horas.
Se você pegar uma cirurgia de rinoplastia, alguns anos atrás, essa cirurgia de rinoplastia era uma cirurgia de 2 horas. Hoje virou uma cirurgia de 4 horas. Porque tem mais passos, a ortognática também, tem mais detalhes, a ortognática também. Então, você tem que ser mais preciso. O índice de complicações cirúrgicas com anestesia geral começa a aumentar muito acima de 6 horas. Né? 5, 6 horas. 7, principalmente. Então, se você está num tempo de 3 horas ou 4 horas, tanto faz. Não faz a diferença. Vai fazer a diferença se você entregar o resultado para o paciente. Um edema um pouco maior? Ok, mas eu estou fazendo uma cirurgia para durar a vida inteira. Então, assim, levei uma meia hora a mais, mas eu repeti um posicionamento de um côndilo que não ficou correto. Eu tive atenção a trabalhar a cavidade nasal, controlei bem os tecidos moles. Então, eu costumo dizer que cirurgia ela não tem tempo, ela tem ritmo. E velocidade de download, né? Isso eu acho que é importante. Você tem que operar no teu ritmo, que não pode ter interrupção do ritmo por falta de organização e de planejamento. E o anestesista sempre pergunta, doutor, quanto tempo é a cirurgia? Hoje eu respondo, depende da velocidade do download. Tem dia que tudo vai certinho, aquele paciente, tudo que você faz dá certo. Tu terminou bem mais rápido do que... Tá. Tem dia que você tem que repetir 2 vezes cada manobra da cirurgia. E aí tu tem que ter compromisso com o resultado, paciência, experiência e humildade para dizer, hoje eu levei 5 horas para operar uma ortognática. Faz 2, 3 semanas eu fiz uma mentoplastia que eu tomei uma surra do mentoplastia. Digo, calma pessoal, nós temos que chegar no resultado que a gente queria. Às vezes é rápido. Foi difícil aquele dia, a gente conseguiu o resultado. Mas acho que o tempo não é um principal parâmetro cirúrgico. Acho que resultado, sim. O professor Fábio Sato dizia isso logo no começo, quando eu comecei a fazer podcast. E a gente ouve muito essa questão. Faço maxila mandíbula e mento em 2 horas e meia. Eu ouço 2 horas, né? Tem muitos cirurgiões. E você percebe que isso se torna um cartão de visita, né, do cirurgião e dizer, não, minha cirurgia é rápida, enfim. Mas você falou exatamente o que eu já ouvi lá atrás, que o que importa é você entregar um resultado e, obviamente, sempre prezando pelo conforto do paciente também no pós-operatório, mas foi parecido, mas a sua resposta foi mais completa com relação a isso. Eu gostei do seu ponto de vista com relação ao tempo cirúrgico. Professor, a cirurgia ortognática, ela tem algumas indicações e para cada paciente você tem uma proposta de tratamento, né? Dentre as indicações que você tem do paciente prognata, retrognata, assimétrico, no seu ponto de vista, qual que é o paciente que te demanda mais trabalho, que exige um desafio maior na questão de você entregar não só a função, mas a questão da estética também? O paciente, primeiro é o perfil psicológico do paciente. Então, tem pacientes que têm uma expectativa, às vezes, não realista do que o teu tratamento pode proporcionar para ele, principalmente do ponto de vista estético. Então, eles querem uma estética que muitas vezes você não consegue proporcionar. Você não pode prometer que vai conseguir. Então, trazer esse paciente da expectativa irreal para uma expectativa real realmente é um desafio. Então, eu acho que o perfil psicológico do paciente ele é um dos grandes desafios da ortognática. Você conseguir, né, preparar o teu paciente para o que realmente vai acontecer da cirurgia ortognática e explicar as limitações desse procedimento. Do ponto de vista técnico, acho que o desafio maior são os pacientes com pequenas deformidades. Que o paciente com uma grande deformidade, você olha ele, o paciente é um prognata, bom, eu olho, eu sei o que eu tenho que fazer para tratar aquele caso. Agora tem paciente que você chega, olha, ele senta, doutor, eu tenho que fazer uma ortognática. Você está olhando a face dele, mas o que esse cara tem? Aí você mais ou menos imagina, daí ele abre a boca, quando você vê a mordida, tá ao contrário. Você achava que tinha que avançar a maxila, mas ele tem um prognatismo, quer dizer, um retrognatismo na mordida. E às vezes isso é pequeno. Então, esses casos, para você chegar e fazer um diagnóstico do que realmente o paciente tem, elaborar um plano de tratamento, isso para mim são os maiores desafios técnicos, não são as grandes deformidades. Essas são mais óbvias.
paciente com pequenos detalhes, né? E se você não faz um bom diagnóstico, você pode fazer um plano de tratamento errado e piorar o caso. Como lidar com as reoperação, né? Você já está há algumas décadas aí atuando. A gente sabe que tem muitos novos cirurgiões, né, que estão atuando e de repente esse cara ainda ele nunca lidou com reop, do tipo assim, cara, soltou a placa, eu posicionei errado. Como lidar com o paciente? Como você reintervir? Qual que é a relação? Você tem um ortodontista, né? Obviamente você atuando há muitos anos, né, provavelmente já tenha lidado com situações parecidas ou lidou com situação. Como você trabalha com o paciente? Como que lida com isso, professor? Bom, com relação às reops, né, as necessidades de reabordagem, elas existem, ponto. Se você pegar um trabalho estatístico de uma grande universidade, grande centro de ortognático, eles vão te dizer qual é o número, né, de reoperações. Então, isso já tem que ser orientado o paciente antes da cirurgia. No meu consentimento informado, ele já sabe que às vezes você precisa fazer uma reoperação, né? Eu gosto do termo da cirurgia plástica, retoque, né? Que às vezes é um retoque cirúrgico. Esse mês eu tive que fazer um paciente, ok, ficou tudo certinho no pós-operatório. Quando ele voltou para o consultório, estava com desvio de mandíbula. Aí você abordar o paciente, né? Ninguém quer ser reoperado. Pô, vou ter que voltar para o centro cirúrgico. Disse, olha, se tu não voltar, vai ter que fazer uma ortodontia 6 meses, um ano, e não vai ficar legal, vai fazer uma gambiarra. No centro cirúrgico eu solto a placa, isso em 20 minutos eu resolvo. E aí você tem que ser um pouco incisivo, né, com o paciente. Às vezes aquilo ali, acho que não pode ser considerado erro, porque quem opera faz. E às Sim. vezes você tem uma situação com anestesia geral, quando o paciente acorda é diferente. Então, N fatores pode levar. Então, acho que ser humilde e fazer o retoque. Acho que qualquer especialidade cirúrgica tem as reoperações, né? Entender também que muitas reoperações suas não é você que vai fazer. Porque o paciente, quando às vezes faz e não fica satisfeito, ele procura um Outro outro colega. colega. Então, aqui na região de Florianópolis, eu já reoperei pacientes de vários colegas, talvez de todos quase, né, os mais antigos, e eles já reoperaram o meu e eu nem fiquei sabendo às vezes. Sim. Então, isso é uma realidade de qualquer cirurgião, né? E eu acho que a gente tem que saber quando indicar. Nunca me arrependi de ter indicado reoperação. Já me arrependi de, putz, eu devia ter reoperado. E também teve alguns casos que eu indiquei e o paciente não aceitou, Sim. né? Então, acho que hoje eu diria assim, para quem está começando, reopere mais, É né? engraçado que dentro dos congressos, ou às vezes em roda de, de pós-evento, às vezes a gente escuta, eu nunca tive uma nunca precisei intervir. Aí os mais, né, os mais raízes dizem assim, então ele nunca operou, né? Porque se quem só tem reop quem opera, né? Tem um número estatístico, né? Então você tem que saber qual é que é o número estatístico, né? Se Sim, tu tá sim. fora daquela estatística, é que você tá fazendo alguma coisa errada. Ah, Mas se não, é porque você não operou o suficiente ainda para chegar vai no. chegar a sua vez, Vai né? chegar a sua Se vez. você não reoperou ainda, calma que se Quando você chegar nos teus 1000 casos, você você vai vai estar operar, exatamente igual você à vai estatística saber. mundial para aquela técnica Boa cirúrgica. colocação. Professor, cirurgia ortognática minimamente invasiva. Eu, obviamente, eu tenho que perguntar para você como que você vê essa técnica. É uma técnica que você aderiu? Não? Você tem uma técnica para esses casos de cirurgia ortognática menos traumático? Porque cada colega usa um termo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que a cirurgia ela tem que ser adequadamente invasiva para você dar um resultado para o teu paciente, né? Então, tem alguns casos que você consegue trabalhar, né, com todos os princípios da cirurgia minimamente invasiva, né? Eu acho que a cirurgia minimamente invasiva não é da odontologia, não é da ortognática, ela começou em outras especialidades. É você fazer o máximo possível, utilizar todo o teu conhecimento técnico para que aquela cirurgia, né, tenha um resultado com o menor trauma possível. Isso nós sempre buscamos. Então, pequenas incisões, dá para trabalhar? Dá para trabalhar. Né? Em todos os casos, não. Né? É, às vezes, tentar simplificar a técnica, tentar adaptar o paciente à técnica, e não a técnica ao paciente, você acaba forçando a indicação. Né? E aí,
quebra uma placa, tem que reoperar o paciente, a tua cirurgia que você vai ter que fazer 2 vezes já não é mais minimamente invasiva. Então, quando eu comecei na ortognática, com certeza as incisões bem maiores, conhecimento, técnicas de osteotomia, eles eram diferentes, então nós descolávamos mais. Alguns pacientes tinham edemas muito grandes, outros não. Hoje, a nossa tendência realmente é ir para técnicas de osteotomia e técnicas de descolamento, incisão, seguindo os princípios da cirurgia minimamente invasiva. Mas assim, eu, Eduardo, não faço cirurgia minimamente invasiva e nem maximamente invasiva. Eu faço cirurgia com a invasividade que, na minha mão, acho que é previsível dar resultado para o paciente. Né? Então, não é uma religião para mim, né? Minimamente invasiva, nem a solução para todos os casos. Né? Mas eu acho que assim, a filosofia da minimamente invasiva, ela contribuiu muito para o desenvolvimento da ortognática. Né? E nós temos que puxar ela para o trauma, eu estou tentando puxar isso para o trauma e para as outras áreas também. Como que você vê o paciente que faz aquela cirurgia prévia de expansão de maxila e que muitas das vezes você consegue fazer isso dentro da cirurgia ortognática sem que o paciente tenha que passar por esse procedimento antes? Você é desse modelo de indicação de cirurgia? Como que você faz com esse paciente que tem indicação? Hoje a grande maioria dos pacientes, né, que necessitam de expansão de maxila e depois um avanço de maxila, recuo de mandíbula, né, com hipoplasia, a gente costuma fazer em tempo único. Né? A expansão de maxila, ela é a cirurgia que tem a maior recidiva, né? E os estudos mostram que quando você segmenta a maxila, para fazer essa expansão, a recidiva é menor. Né? Então, hoje, fazer uma expansão prévia são casos que você tem grandes atresias maiores que 7 milímetros, mais ou menos, né? Então, aí é indicado fazer em 2 etapas, mas já faz mais de uma década que a gente tem feito, né, a segmentação. Embora a segmentação tenha que ser indicado com cuidado, né, da maxila, porque ela aumenta o índice de complicações e complicações graves, né? Como necrose de segmento. Então, você tem que ter uma justificativa técnica adequada, né, para indicar aquilo ali para o teu paciente. Mas eu gosto de fazer em tempo único. Né? Antigamente, já fiz muita expansão e depois Sim. avanço de maxila. Né? Mas hoje, pelo que eu vi da literatura e pela nossa experiência, a gente com expansão, né, e com segmentação acaba resolvendo em procedimento único. Benefício antecipado você faz? Benefício antecipado, poucos casos ainda. Eu ainda sou um pouco conservador. Né? Cirurgião raiz, todos têm as mesmas respostas. Você sabe que eu pergunto para a maior parte dos colegas que passam por aqui, porque dos congressos que eu participei, e eu não sou da especialidade, mas assim, sempre eu vejo uns embates com relação a benefício antecipado. Tem uns caras que levantam a bandeira e são 100%, tudo meus casos é benefício antecipado. E aí quando você vê os casos de reop, uma grande maioria de reop tem ligação com benefício antecipado, né? Eu acho que assim, tem alguns casos que você olha e você vê, pô, já está quase pronto. Né? Então, eu acho que o que a gente tem trabalhado mais não é o benefício antecipado, como na minimamente invasiva a gente falou, não é todos os casos, não é uma filosofia, eu trabalho 100% com benefício antecipado, mas você abreviar o tempo da ortodontia, né? Não precisar ficar 2 anos piorando o caso para daí operar, né? Então, hoje, em 1 ano, 9 meses, sei lá, 6 meses, 1 ano e pouco, você já consegue operar o paciente. Então, acho que a filosofia do benefício antecipado, que de onde é que ela veio esse benefício antecipado? Conhecimento tecnológico, conhecimento clínico. Então, hoje eu tenho o software, eu consigo fazer toda a ortodontia no software antes, para eu saber como é que eu vou chegar. Eu consigo, no meu software de planejamento cirúrgico, simular. Então, com essa precisão de planejamento e de previsão do futuro do paciente, óbvio que com essas ferramentas eu consigo daí antecipar. Então, esse desenvolvimento tecnológico nos permitiu ter essa bola de cristal e aí indicar em mais casos ou um benefício antecipado, né, ou pelo menos abreviar bastante, né, a fase de preparo pré-cirúrgico. Mas cirurgia ortognática tem que ser respeitada, nem todos os casos você vai conseguir,
né, trabalhar. O ortodontista também tem que trabalhar com essa filosofia, né? E aí, em cada paciente, você indicar o que é o mais adequado, né? Mas também não dá para ficar forçando muito. O paciente de ortognática sempre quer resultado rápido. E eu falo, olha, se você for movimentar dente rápido, vai reabsorver raiz. Então, dá tempo para o teu ortodontista trabalhar. O resultado é para 20, 30, 40, 50 anos. 6 meses, Sim. né? Acho que não é nenhum desespero. O objetivo é o resultado. O paciente de apneia obstrutiva do sono, eu comecei há 10 anos dentro da especialidade na área da comunicação. Se falava já em um paciente com apneia obstrutiva do sono, mas eu me lembro que quando eu ia fazer conteúdo nas clínicas dos bucomaxilo que eu atendia, não se falava tanto como se fala hoje, né? E eu tive num congresso onde nós tínhamos médicos otorrino, né? Alguns colegas dizem que a cirurgia ortognática ela é um padrão ouro para o tratamento do paciente com apneia obstrutiva do sono. Quando eu fiz essa pergunta para o médico otorrino, a, a resposta foi totalmente diferente, né? Como que você enxerga o tratamento do paciente com apneia obstrutiva do sono? Se a cirurgia ortognática ela é resolutiva nesse perfil de paciente? E se, na sua experiência, você enxerga que a ortognática ela pode trazer a cura do paciente com apneia do sono? Bom, a apneia do sono é um problema de saúde grave, né? É uma síndrome. Então, esse paciente, se não tratado, ele vai desenvolver doença cardiovascular, pode ter acidente vascular cerebral. Então, assim, as sequelas do não tratamento de uma apneia do sono são graves, né? Existem vários tratamentos da apneia do sono, né? Padrão ouro é o que melhor vai se indicar para aquele paciente. Tem paciente que eu falo em cirurgia, ele diz que não vai fazer de jeito nenhum. E tem paciente que só quer operar e não quer fazer nenhum outro tratamento, não quer perder peso, né? Porque a obesidade é um dos principais fatores. O que chama bastante atenção na apneia do sono não é só as questões, não são apenas as questões fisiológicas, mas psicológicas também, né? Então, o paciente com apneia do sono é o paciente que não vai viajar com os amigos porque ele ronca. Então, ele não vai na viagem com os amigos, ele dorme em um quarto separado da família, da esposa, longe, às vezes, dos filhos. Então, esse paciente é um paciente que tem que ser abordado do ponto de vista psicológico, né? Tem que diagnosticar se é por obesidade, se é por deformidade dento-facial. Então, um paciente que tem um retrognatismo mandibular importante, ele não vai dormir bem. E aí, não dormindo bem, afeta muito a qualidade de vida. Nesses casos, a cirurgia ortognática ela pode ser considerada uma das cirurgias mais efetivas, né? Mas nós temos, para o paciente que não pode operar no início, então o CPAP ele pode ser indicado? Pode, é horrível dormir com aquilo, mas tem tecnologias novas que estão melhorado, né? Inclusive os pacientes com apneia que a gente tem que operar, eles têm maior índice de complicações. Então o uso prévio do CPAP para oxigenar melhor, ele dormir melhor uns meses antes da cirurgia, diminui as complicações, né, da cirurgia ortognática Nunca nesse tinha paciente. ouvido isso. Então, a ciência tem desenvolvido muito tratamento. Então, nós temos cirurgias que podem ser feitas a nível de tecido ósseo, principalmente nos pacientes com deformidade. Nós temos cirurgias que podem ser feitas a nível de tecido mole, né? Tem que ver aonde que é a obstrução, né? Se a obstrução ela é mais superior, mais inferior. Nós temos hoje a sonoendoscopia, que o paciente faz uma sedação do paciente, aí ele dormindo, como ele dorme, passa uma sonda pelo nariz e vê aonde que está obstruindo. É o palato mole, que é grande, é É um lá na exame, região. né? É um exame, isso, não é só a tomografia, né? Com o paciente acordado que não reproduz bem. Então, hoje, o conhecimento tem desenvolvido bastante nessa área. Eu tenho recebido algumas indicações de otorrinos, que primeiro eles encaminham para tratamento ósseo e depois eles fazem a cirurgia de tecido mole, né? Alguns primeiro operam o nariz, que a obstrução está ali, e depois encaminham. Então, acho que não existe um padrão ouro. A cirurgia ortognática não é 100% efetiva, mesmo com grandes avanços, né? Ela funciona mais em pacientes com hipoapneia. E a resolutividade em torno de 85%, né, 90%. Agora, cada paciente responde de forma diferente. Pacientes que têm um índice de apneia muito grave, acima de 30, né, a gente, na cirurgia ortognática, vai diminuir isso. Curar, né, não é prometido
em todos os casos, mas em alguns casos sim ela consegue tratar e curar definitivamente a apneia. Alinhador lá na sua clínica com preparo para cirurgia ortognática tem recebido muitos pacientes com preparo com alinhadores e como que você enxerga o preparo com convencional com alinhador? Olha, a ferramenta que o ortodontista vai utilizar para o alinhamento e nivelamento dos dentes, eu acho que é da especialidade, né? Ele conversa com o paciente e ele que determina o que é o mais adequado. A cirurgia ortognática com alinhadores me preocupa um pouco, né? Porque com os alinhadores eu tenho que utilizar mais parafusos de bloqueio maxilomandibular. Cada parafuso que eu coloco, eu corro o risco de pegar uma raiz, né? Às vezes tem que colocar 8 parafusos, 6 parafusos, né? Então tem que orientar o paciente. E no pós-operatório, nós ainda temos o problema da ATM, da ortognática, que é a oclusão. Você não consegue ela completamente passiva, né, em todos os casos. Então a gente ainda tem que trabalhar com bloqueio maxilomandibular elástico, não absoluto, né? Mas você, em alguns casos, precisa dar uma trabalhada e você tendo só os alinhadores no período da cirurgia, você tem alguma limitação. Então, é possível fazer? É possível. Se você fizer 100 casos com alinhadores, eu acho que em alguns casos você vai se arrepender de não estar com um aparelho bom para conseguir resolver alguns detalhes. Então, tem pacientes que já chegam dizendo, não, eu só vou operar, eu não vou colocar aparelho, não quero isso. Aí vai do profissional aceitar ou não, né? Eu ainda tenho o desejo de operar os meus pacientes com aparelho e não com alinhadores. Mas fazer todo o preparo, né, prévio, colocar o aparelho só no momento da cirurgia e depois ter finalizar, eu não vejo problema nenhum. Talvez a gente tenha que evoluir um pouco mais, né? Esse desejo não é só seu, é de quase 100% dos bucomaxila, né? Você fazer o tratamento do paciente com os aparelhos fixos. Professor, tem alguma história eu acho que deva ter muito, mas assim, algum caso complexo de trauma no hospital, criança, idoso, algum caso que você foi assim, uma aventura, ou assim que você possa relatar? Eu sei que você deve ter muito assim, mas de cabeça. A gente não tem Olha, pauta aqui, viu, gente? A gente vai de bate-pronto. Você tem algum caso específico para contar, assim, alguma coisa tem vários casos, mas tem um caso que não é de trauma, é de de ortognática ortognática? que me Ótimo. marcou, né? É, que é uma história interessante para a gente entender a parte psicológica do paciente, né? E que me marcou realmente, foi um marco na minha jornada da ortognática, né? Uma paciente que ela era de raça amarela e ela tinha um prognatismo mandibular severo, hipoplasia de maxila, um prognatismo severo. E aí nós fizemos no Hospital do SUS, fizemos a ortognática, né? O avanço de maxila, o recuo de mandíbula. Encaixamos bem a mordida, ficou certo. E aí ela, pô, doutor, mas eu tenho essa face meio arredondada aqui. Eu digo, olha, tem a bichectomia que para raça amarela, paciente sim, costuma funcionar, melhorar um pouco. Você quer fazer? Não, vamos fazer. Aí eu fiz a bichectomia desta paciente. Essa paciente tinha 27 anos. Aí voltou e ela entrou no consultório 2, 3 semanas depois. Doutor, essa segunda cirurgia fez muito mais diferença do que a primeira para mim. Eu digo, não, você só pode estar De de brincadeira. brincadeira. Fez pouquinha coisa. Sim, Né? Ela, não, doutor, fez. ficou encantada. Aí eu digo, então, pera aqui. Aí peguei o computador e mostrei as fotos dela antes e depois das 2 cirurgias. Aí ela olhou para mim e concordou. É, doutor, realmente o senhor tem razão. Não tem nem comparação uma com a outra. Mas eu vou lhe confessar uma coisa. Antes da cirurgia ortognática, eu nunca na minha vida olhei para o meu rosto daqui para baixo. Ela tinha 27 anos. Como é que você escovava os dentes? No automático, doutor. A minha face, eu apaguei, eu não olhava para baixo. Caracas. Então, essa pessoa viveu 27 anos da vida dela escondendo Psicologicamente. psicologicamente a deformidade dela. E aí, só depois da ortognática que ela começou a prestar atenção, e aí ela viu a diferença da bichectomia, porque antes ela não olhava o que tinha para baixo. É muito Pô, real isso aí, né, eu cara? olhei aquilo ali e fiquei, como que uma pessoa
do ponto de vista psicológico, trabalha isso aí, vai trabalhar todo dia e faz. Então, esse caso realmente, assim, o impacto psicológico que as deformidades têm no paciente realmente impressiona, Que né? muitas das vezes o psicólogo é acionado em alguns casos, né? Para o Sim, sim, paciente sim. com cirurgia ortognática, né? É importante ter, nesses casos, né, o apoio. Mas nesse caso, assim, eu nem consegui identificar porque ela Sim, não expressava isso. sim, Parecia uma paciente tranquila, né? sim. Fez ortodontia, veio com umas queixas normais. Paciente mais novo que você já operou até hoje de ortognática? De ortognática, acho que foi com 14 anos. Bullying, paciente que tinha bullying, tinha É uma uma paciente que deformidade. tinha questão psicológica envolvida, né? Nesses Eu casos até tem vou ter que, indicação, né? eu vou ter até que fazer um segundo tempo, né? Isso foi orientado, mas para passar por essa parte de adolescência, né? Que é importante do ponto de vista psicológico, né? Então, nesses casos, acho que foi o caso mais novo que eu operei, mas sabendo que poderia ter uma recidiva, né? E teria que operar de novo. São as indicações. Senão, a gente espera até terminar o crescimento para poder operar, né? Normalmente, quando o paciente tem algum problema, fator psicológico, que é indicado, às vezes, na adolescência, fazer ortognática, né? Isso. Essa parte acadêmica sua aí de formador de aluno, de onde veio? Da família? Tem alguém que te inspirou? Como que você traçou esse caminho aí nessa carreira da parte acadêmica? Eu tenho meu pai, que é professor, né? Minha irmã também é da área de odontologia, né? É professora da UFSC, aqui é a Mania. Mas, na verdade, eu queria ser bucomaxilo. Queria ser bucomaxilo. A parte acadêmica meio que caiu no seu Aí, colo. na época, eu tinha duas formas, né? Eu não tinha condições de pagar a especialidade, né? É. Lá em 99, então, tinham dois locais que poderia fazer bucomaxilo sem pagar, que tinha uma bolsa. E um deles era em Porto Alegre. Eu fui lá e fiz a prova do mestrado e passei. Beleza, agora eu vou conseguir fazer o curso. Só que deram um mestrado. E aí eu comecei a dar aula Ah, da aula. e gostei. Tá até hoje. E tô até hoje dando aula. Era bom aluno na época de graduação, de escolar, Com a idade eu fui melhorando. A minha filha rindo ali, ó. Eu fui melhorando com a idade, Foi né? melhorando com a idade. Isso. Foi se Fui me aperfeiçoando, foi aperfeiçoando. estudando. Realmente, assim, na graduação, eu acho que quando eu. Na graduação, eu acho que eu era aluno médio. Não, aluno Minha médio. turma era muito boa, né? Era difícil acompanhar eles. Mas quando eu fui para especialização em radiologia, eu já me destaquei bastante, né, que foi a minha primeira especialidade, fez toda a diferença na minha vida, a radiologia. E daí depois do mestrado, doutorado na bucomaxilo, eu fui melhorando, acho que Tem cada vez alguns mais. caras que eu entrevistei que não era bom aluno na época do ginásio, enfim, e são grandes referências hoje da especialidade. Não quer dizer que, né, o fato de você não ser um bom aluno no ginásio não quer dizer que você não vai ser um bom profissional, enfim. Mas eu perguntei por curiosidade, quem que é a garotinha que tá contigo? É tua filha? Qual que é o nome dela? A Maria Eduarda, a Duda. A Duda. A Duda veio acompanhar o papai aqui no nosso podcast. Professor Dr. Eduardo Melrer, um prazer imenso recebê-lo aqui no canal da BucoCast. É, A pauta, a gente não tinha uma pauta, eu fui soltando a peteca na tua mão aqui e eu acho que foi muito bem o nosso podcast. Até se eu fiz alguma pergunta fora do que, né, enfim, mas eu acho que foi muito bem. Agradeço. Quando estiver em São Paulo, nós temos o nosso estúdio lá. Para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a especialidade. Você falava muito da implantodontia no começo, eu aproveitei um gancho, a gente falou um pouquinho sobre isso. A bucomaxilo está muito próximo da implantodontia, né? E é uma área que eu gosto de explorar. Quando você, Bora. né? Então eu peguei um pouco do gancho, porque se fala muito pouco da implantodontia aqui no nosso canal, a gente fala muito sobre cirurgia ortognática, e eu sei que tem muitos colegas da bucomaxilo que militam na implantodontia, eu sei que você tem uma vasta, né, um vasto conhecimento nessa área também, então... Mas quando for a São Paulo, não sei se vai muito para lá, mas quando for, nos ligue, vai ser um prazer recebê-lo lá no nosso estúdio, e a gente falar um pouco mais. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? Não tinha pauta, acho que a pauta era bucomaxilo. Bucomaxilo, Então é... é muito gostoso e fácil falar sobre o que a gente gosta e faz no dia a dia. O difícil é quando você tem que dar uma aula, falar com alguma coisa que você não faz, né? Então, quando é o dia a dia, falar da nossa realidade
passar para quem está começando, né, e militando nessa área. É sempre um prazer, né? E com certeza vamos falar um pouco mais. Adoro implanto também. Tem muita coisa na implantodontia, né? Tá desenvolvendo muito, né? Todas as Cirurgias áreas. guiadas, tem muita Então, coisa. em 2015, só para Vá, finalizar, né, fui no congresso em Praga. E o professor Hugo Ovegeser foi o cara que inventou a ortognática. Ele deu um discurso, ele morreu 3 meses depois. Deu um discurso de 5 minutos, né? E ele falou chorando, ele disse, olha, tudo que eu desenvolvi na área da bucomaxilo, vocês mostraram que está errado. Vocês melhoraram. E eu queria ter mais 80 anos de vida para ver aonde a bucomaxilo vai chegar. Ele falou isso chorando, né? Eu também queria ter mais 80 anos de vida para ver. É muito legal ver a evolução da especialidade, como as coisas estão indo, né? E ver essa nova geração aí começando e impulsionando mais a nossa especialidade. Prazer estar aqui contigo e indo para São Paulo a gente conversa lá. Prazer é todo nosso. Tá aqui uma Opa. lembrança da Triermed. Preparou com muito carinho aí em nome do Gilvan Schmidt. Nosso agradecimento, Luca, o pessoal aí da Triermed. Obrigado, viu? Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreva no nosso canal. E nós vamos estar colocando o link na descrição do vídeo também sobre esse podcast. Qualquer dúvida, o professor Dr. Eduardo Manner com certeza vai estar respondendo as suas dúvidas. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.